Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma aulinha e hoje a gente vai continuar falando sobre os filos do reino animal, né? Sobre os grupos que compõem o reino animal. Então, pessoal, a gente vai começar falando sobre os artrópodes, né? O filo artrópoda, que quer dizer pernas articuladas, né? Os artrópodes eles têm pernas e outras estruturas do corpo com articulações, tá? Se você pegar uma perninha de uma barata, perninha de uma aranha, perna de uma formiga, uma perninha de um camarão, por exemplo, olhar no microscópio, numa lupa, você vai ver que aquela perna ela é cheia de articulações que permitem que ela se mova, né? Então isso é uma característica do filoartrópoda, ter essas perninhas, essas pernas articuladas. Então o corpo desses animais, ele é basicamente dividido em perna, cabeça, abdômen, antenas, tá? Com algumas variações que a gente vai ver aí mais para frente. E as antenas, como as pernas, também com articulações. E o corpo desses animais é coberto por uma carapaça rígida ou estruturas rígidas chamadas de exoesqueleto. Então, o que é um exoesqueleto? É um esqueleto externo, tá? É diferente do nosso corpo, por exemplo. Os mamíferos têm endoesqueleto. O nosso esqueleto ele é interno. Nos artrópodes, o esqueleto faz parte da parte externa do corpo desses animais, tá? Então, como esse exoesqueleto ele é rígido, né? A parte externa ela é rígida, ela é forte, os animais, para eles poderem crescer, eles precisam trocar esse exoesqueleto num processo que a gente chama de muda. Então, por exemplo, uma barata para uma aranha, quando ela está se desenvolvendo, ela crescer, ela precisa sair daquela armadura, né, daquele exoesqueleto, ela sai dali de dentro com um novo exoesqueleto ainda molinho, aquele exoesqueleto no corpo maior ele vai endurecendo e vira o exoesqueleto que ela vai usar ali ao longo daquela fase da vida. Então a muda é um processo de troca de exoesqueleto. Alguns de vocês talvez já tenham visto uma casca vazia assim de uma barata, né, ou de um outro artrópode. Isso acontece porque aquele indivíduo que estava vivendo ali, ele foi aumentar de tamanho, precisou sair daquele exoesqueleto e criar um novo exoesqueleto. Esse processo é o que a gente chama de muda. Dentro desse grupo, né, que é, é o grupo com maior quantidade de espécies de todo o reino animal, tá, gente? Só de inseto, que é uma das classes do filo artrópoda, a gente tem mais espécies do que todos os vertebrados, por exemplo. Se a gente juntar peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, todas as espécies não dá o número de espécies só de insetos. Então, os artrópodes eles são o filo mais diverso, com maior quantidade de indivíduos de todo o reino animal. Tá, gente? Aí a gente vai ter os insetos, os aracnídeos, que são as aranhas, os escorpiões, o ácaro, que é bem pequenininho, microscópico, que vive na nossa roupa, vive na roupa de cama, né? Tem gente que tem alergia à carapaça do ácaro, e é por isso que é muito importante lavar a roupa de cama, trocar regularmente. Também os opiliões, os crustáceos, camarão, siri, caranguejos, diplópodes, conhecidos como piolho de cobra, como o gongolo, que às vezes tem no jardim de vocês, e os quilópodes, né, as centopeias, as lacraias. Então, todos esses indivíduos são artrópodes. E como eles se desenvolvem, né? Essa é uma característica interessante dos artrópodes. Alguns deles apresentam desenvolvimento direto, ou seja, a gente tem aqui nesse quadrinho aqui embaixo, que é o indivíduo A ali, ó, a traça dos livros, né? Aquele bichinho que fica ali nas estantes, às vezes vai comendo papel, né? De livros que ficam ali guardados muito tempo e que não é feita uma limpeza, ali não é feita uma higiene daquele lugar. A traça, ela tem desenvolvimento direto que a gente chama também de ametábolo. Então, o indivíduo ele nasce igualzinho ao indivíduo adulto, mas pequenininho, e ao longo do tempo ele vai só crescendo, só vai aumentando de tamanho, tá? Outros indivíduos são hemimetábolos, ou seja, eles formam um indivíduo jovem chamado de ninfa. Aqui nesse quadrinho, a gente não consegue ver muito bem isso, mas repara que esse indivíduo aqui jovem, ele apesar de ser
muito parecido com o adulto, ele não é completamente igual. Ó. Esse aqui, por exemplo, não tem a asa desenvolvida como o adulto, né? Então, esse indivíduo jovem que se parece com o adulto, né, mas ainda não tem todas as estruturas do indivíduo adulto, a gente chama de ninfa, tá? Então, os artrópodes hemimetábolos, eles se desenvolvem com a ninfa, primeiro, né? E depois chegam ao indivíduo adulto, né? Começam a criar outras estruturas que, no fim, vão resultar no indivíduo adulto. Agora, a maioria dos insetos, por exemplo, ela é holometábola, ou seja, ela tem várias fases de desenvolvimento. A fase de ovo, depois que sai do ovo, sai a larva, né, que é um indivíduo bem diferente, ó, a larva, do indivíduo adulto. Né, aqui a gente tem uma larva de mosca, né? Olha como a larva ela é bem diferente do indivíduo adulto, ó, como as lagartas das borboletas também. A lagarta é uma larva, né? Você lembra de uma lagarta e depois pensa na borboleta, né? A lagarta é totalmente diferente da borboleta, mas é o mesmo indivíduo. Por quê? Depois do desenvolvimento da larva, ela vai formar a pupa, né? Que é uma fase onde às vezes o inseto ele pode se fechar no casulo, né? Numa estrutura onde ele fica ali paradinho, se modificando, um processo que a gente chama de metamorfose, né? O corpo ele vai sofrer uma série de transformações e modificações até que da pupa vai emergir o indivíduo adulto, né? O indivíduo aqui completamente desenvolvido com as estruturas do indivíduo adulto. Então, a maioria dos insetos é holometábola. Ela vai passar pela fase do ovo, a fase da larva, a fase da pupa, onde geralmente ela vai ficar parado, o indivíduo ele vai ficar parado, sofrendo a metamorfose, sofrendo modificações no corpo, até que seja desenvolvido aqui o indivíduo adulto. Então agora a gente vai ver as classes dos artrópodes. Né? A primeira são os insetos. Né? Os insetos eles possuem corpo dividido em três partes. Né? A cabeça, tá aqui, ó, a cabeça, tórax, que é a parte que entre a cabeça e o abdômen, tá? Então essa é a divisão básica do corpo dos insetos. Além disso, eles vão ter três pares de pernas, né? Então 6 pernas. Eles vão ter um par de antenas, então essa é outra característica dos insetos, né? Um par de antenas, 3 pares de pernas, corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Eles vão possuir respiração traqueal, ou seja, são aqui está em azul nesse desenho, as traqueias são canais que vão levar o oxigênio para todo o corpo do animal e também colher ali o gás carbônico. E geralmente elas se abrem, as traqueias elas vão se abrir em pequenos orifícios ao longo do corpo do animal. Então é diferente da gente, por exemplo, que respira pelo nariz, pela cabeça, né? Se você colocar um inseto desse com a cabeça mergulhada na água, ele não vai se afogar, porque ele respira por esses orifícios ao longo do corpo, ao longo do abdômen, por exemplo. Então, exemplos, né? A gente tem aí gafanhotos, formigas, abelhas, baratas, tudo isso são insetos. Outra coisa importante de falar também, gente, é que esses animais, eles são extremamente variados. Eles possuem óleos compostos e óleos simples, então a visão desses animais é extremamente bem desenvolvida, tá? Da maioria dos insetos. Eles têm aí um líquido no corpo chamado de hemolinfa, quando a gente pisa na barata, aquele líquido branquinho que sai, né? Que é o líquido que vai circular pelo corpo, pela cavidade ali, as cavidades do corpo, que faz um papel muito parecido com o sangue, né? Onde vai carregar ali nutrientes, células de defesa, né? Que vão circular ali pelo corpo, levando essas substâncias ao longo de todo o corpo do animal, tá? Os insetos também, eles vão ter gânglios nervosos, né? Um conjunto de estruturas nervosas localizados na cabeça,
né, com um cordão nervoso que se prolonga pelo corpo, então ele tem uma coordenação nervosa bem desenvolvida também. Bom, passando aqui para os crustáceos, né? Os crustáceos eles já vão ter uma configuração do corpo um pouco diferente dos insetos. Primeiro, eles vão ter o corpo dividido não em três partes, mas em duas partes. O cefalotórax, que é uma fusão da cabeça com o tórax, tá? E o abdômen, que é a parte, né, posterior do corpo. Além disso, eles vão ter dois pares de antenas. Enquanto no inseto eu vou ter um par de antenas, nos crustáceos eu vou ter dois pares de antenas, tá? A maioria das espécies é marinha, tá? Eles vão ter, a grande maioria a gente encontra nos mares, nos oceanos, possuem uma carapaça mais rígida do que os outros artrópodes, então os crustáceos, eles têm aí um exoesqueleto bem mais forte do que a gente encontra nos outros grupos de artrópodes. E a gente vai ter aí alguns exemplos: camarão, lagosta, caranguejo, siri, tatuzinho de jardim. Todos esses indivíduos, todas essas espécies são crustáceos. Os miriápodes, gente. Os miriápodes se dividem em dois grandes grupos, os quilópodes e os diplópodes, tá? A divisão do corpo, né, deles vai ser em duas partes, mas eles vão ter cabeça e vão ter o tronco. O tronco já é a fusão do tórax com o abdômen. Então, eles vão ter cabeça e tronco, tá? Também vão ter um par de antenas, tá bom? Estruturas de locomoção, né? No caso dos quilópodes, cada segmento, eles são artrópodes que têm vários segmentos do corpo. No caso dos quilópodes, cada segmento vai ter um par de pernas. No caso dos diplópodes, né, que no caso do gongolo, por exemplo, cada segmento geralmente tem dois pares de pernas, tá? Então, quilópode, um par de pernas por segmento, diplópode, geralmente dois pares de pernas por segmento, tá? Então, exemplos aí, o centopeia, a lacraia são quilópodes, e os gongolos, que a gente encontra no jardim, são inofensivos, né? São diplópodes. Os aracnídeos, gente, que contam aí com as aranhas, escorpiões, os ácaros. Os aracnídeos, eles vão ter o corpo dividido em duas partes. O cefalotórax, como a gente já aprendeu nos crustáceos, que é a fusão da cabeça com o tórax, e o abdômen, tá? Os aracnídeos, ao contrário dos outros artrópodes, eles não possuem antenas. Então, as antenas vão estar ausentes nesses animais. E eles vão possuir quatro pares de pernas. Então, muitas vezes a gente cai no engano de falar assim: ah, a aranha é um inseto. A aranha não é um inseto. Por que ela não é um inseto? Porque na biologia, quando a gente vai classificar os grupos de artrópodes, olha como a organização do corpo de uma aranha é bem diferente da do inseto. O inseto tem três pares de pernas, o aracnídeo tem quatro, né? O inseto tem um par de antenas, o aracnídeo não tem pares de antenas, tá? O inseto tem corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Aracnídeos é cefalotórax e abdômen. Então, o aracnídeo vai ter uma configuração do corpo diferente. Além disso, né, que são características desse grupo, eles vão apresentar estruturas chamadas de quelíceras, que ficam ali perto da boca, né, pequenininhas, que são estruturas para alimentação, são utilizadas para alimentação e inoculação do veneno, que muitas vezes é utilizado para iniciar a digestão ali na presa, né, e depois a aranha ou o escorpião, mas as aranhas vão sugar aquele líquido, né, que começou a ser digerido ali de pequenos outros pequenos artrópodes ou pequenos mamíferos, répteis que elas vão se alimentar. E os pedipalpos, que são estruturas de percepção do ambiente, né, e também que ajudam a capturar o alimento. As antenas dos crustáceos
insetos, né? Elas também são estruturas de percepção do ambiente. Pela antena, os insetos, por exemplo, sentem às vezes odor, sentem tato, né? Temperatura do ambiente. E nos aracnídeos eles não têm antenas, mas quem faz essa função são os pedipalpos, ok? Saindo dos artrópodes, a gente vai ter um outro filo, que são os equinodermos, também, que a gente também chama de filo equinodermata. Os equinodermos, eles são marinhos, né, e possuem um movimento muito lento. Os equinodermos, eles não possuem ossos, mas o corpo é revestido por uma carapaça de calcário, que é muito rígida, né, com ali estruturas, às vezes, que parecem uns espinhozinhos. No caso do ouriço do mar, ele vai ter, né, estruturas que lembram espinhos. Então, daí também vem o nome do filo dos equinodermos. Tá? Então, alguns representantes são as estrelas do mar, bolachas do mar, pepinos do mar, ouriço do mar. Tá? Até saiu repetido ali embaixo no texto. Principal característica deles, além desse corpo rígido, né, é que eles têm um sistema chamado de pés ambulacrários, né? Esse sistema é um sistema de canais por onde a água do mar circula e eles inflam pequenas estruturas que lembram pequenos pezinhos. E quando ele infla e depois ele esvazia esses pezinhos, ele consegue se locomover ali no fundo do mar. Além disso, essa circulação de água ajuda também no transporte de substâncias no corpo do animal e principalmente a respiração desses animais. Alguns respiram por brânquias, como o ouriço do mar, algumas espécies respiram por brânquias, mas a maioria das trocas de oxigênio e gás carbônico com a água são feitos pelo sistema de pés ambulacrários. E aí, galera, a gente vai ter os cordados, né? Os cordados, eles são um grupo que apresenta uma estrutura chamada de notocorda durante o desenvolvimento embrionário. É uma estrutura por onde vão passar ali várias células nervosas que vão irradiar para o corpo desses animais, tá? Essa estrutura, ela nos cordados, nos vertebrados, ela vai ser substituída depois pela coluna vertebral. A nossa coluna, por exemplo, né? Vai substituir a notocorda. E os cordados, eles são divididos em dois grupos. Os animais com coluna vertebral e sistema ósseo, que são chamados de vertebrados, representados pelas lampreias, pelos peixes, pelos anfíbios, pelos répteis, pelas aves e pelos mamíferos, tá? E os animais sem coluna vertebral, que permanecem com a notocorda, os cefalocordados, no caso do anfioxo, e os urocordados, também chamados de tunicados, que são marinhos também, tá bom? Então esses são os cordados. Hoje a gente vai parar por aqui, mas na próxima aula nós faremos na nossa próxima aula nós faremos uma análise melhor de cada um desses grupos dos vertebrados, tá? Vamos falar de peixes, vamos falar de anfíbios, répteis, aves e mamíferos.